Bem-vindo à apresentação sobre triângulos 45, 45, 90. Vou escrever isso aqui, triângulos 45, 45, 90. Ou poderíamos dizer triângulos retângulos de 45, 45, 90, mas isso pode ser redundante porque sabemos que qualquer ângulo que tenha medida de 90 graus é um triângulo retângulo. Como você pode imaginar, 45, 45, 90, esses são, na verdade, os graus dos ângulos do triângulo. Então, por que esses triângulos são especiais? Bom, se viu a última apresentação que fiz, apresentei um pequeno teorema que dizia que se dois desses ângulos da base de um triângulo são iguais, acho que só o ângulo da base, se desenhar nessa forma, poderia desenhar assim, nesse caso talvez não seria tão óbvio que é um ângulo da base, mas ainda assim seria verdade. Se esses dois ângulos são iguais, então os lados que eles não compartilham, esse lado e esse lado nesse exemplo, ou esse lado e esse lado nesse exemplo, então os dois lados vão ser congruentes. Então, o que é interessante sobre um triângulo 45, 45, 90 é que é um triângulo retângulo que tem essa propriedade. E como sabemos que é só o triângulo retângulo que tem essa propriedade? Você poderia imaginar um mundo onde te disse que esse é um triângulo retângulo. Isso é 90 graus, então essa é a hipotenusa, tá? E o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E se fosse te dizer que esses dois ângulos são iguais entre si, o que esses ângulos têm que ser? Bom, se chamarmos esses dois ângulos de x, sabemos que os ângulos num triângulo têm que somar 180. Então, diríamos x, mais isso é 90, mais 90 é igual a 180. Ou 2x mais 90 é igual a 180. Ou 2x é igual a 90, ou x é igual a 45 graus. Então, o único triângulo retângulo no qual os outros dois ângulos são iguais é o triângulo 45, 45, 90. Então, o que é interessante sobre o triângulo 45, 45, 90? Bom, além do que acabei de falar, vou desenhar de novo. Vou redesenhar dessa forma. Já sabemos que isso tem 90 graus, isso tem 45 graus e isso tem 45 graus. E baseado no que acabei de falar, também sabemos que os lados que os ângulos de 45 graus não compartilham são iguais. Então, esse lado é igual a esse lado. E se estivermos vendo pelo ponto de vista do Teorema de Pitágoras, isso nos mostra que os dois lados que não são a hipotenusa são iguais. Então, essa é a hipotenusa. Vamos chamar esse lado de A e esse lado de B. Sabemos do Teorema de Pitágoras, vamos dizer que a hipotenusa é igual a C. O Teorema de Pitágoras nos diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, certo? Sabemos que A é igual a B, porque esse é um triângulo 45, 45, 90. Então, podemos substituir A por B ou B por A, mas vamos apenas substituir B por A. Poderíamos dizer que B ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Ou 2B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Ou B ao quadrado é igual a C ao quadrado sobre 2. Ou B é igual a raiz quadrada de C ao quadrado sobre 2. O que é igual a C, porque só pegamos a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador, C sobre a raiz quadrada de 2. E, na verdade, mesmo que isso seja uma apresentação sobre triângulos, vou te dar um pouco de informação extra sobre uma coisa chamada racionalização de denominadores. Então, isso está perfeitamente correto. Acabamos de encontrar B e também sabemos que A é igual a B, mas que B é igual a C dividido pela raiz quadrada de 2. Verificamos que, geralmente, na matemática, e eu nunca entendi muito exatamente por que era esse o caso, as pessoas não gostam da raiz quadrada de 2 no denominador, ou, em geral, não gostam de números irracionais no denominador. Números irracionais são números que têm casas decimais que nunca se repetem e nunca acabam. A forma que eles se livram dos números irracionais no denominador é que você faz o que se chama de racionalizar o denominador.
E a forma que racionaliza o denominador, vamos pegar nosso exemplo agora. Se tínhamos c sobre a raiz quadrada de 2, só multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Porque quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, é exatamente como multiplicar por 1 e a fração não é alterada. A raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2 é 1, e como vê a razão de estarmos fazendo isso é porque a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Qual é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2? Bom, é 2, certo? Acabamos de dizer que alguma coisa vezes alguma coisa é 2. Bom, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que vai ser 2. E então o numerador é c vezes a raiz quadrada de 2. Observe, c vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2 é a mesma coisa que c sobre a raiz quadrada de 2. E isso é importante perceber porque, às vezes, enquanto você está fazendo um teste padronizado ou está fazendo um teste em aula, pode chegar a uma resposta que se pareça com essa. Tem uma raiz quadrada de 2 ou até mesmo uma raiz quadrada de 3 ou outra qualquer no denominador, e pode não ver sua resposta se for um teste de múltipla escolha. O que precisa fazer nesse caso é racionalizar o denominador. Então, multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2 e terá a raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas, enfim. Então, o que aprendemos? Isso é igual a b, certo? Então, acontece que b é igual a c vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vou escrever isso. Sabemos que a é igual a b, certo? E que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes c. Agora você pode querer memorizar isso, apesar de sempre poder deduzir se usar o teorema de Pitágoras, e lembrar que os lados que não são a hipotenusa num triângulo 45, 45, 90 são congruentes entre si. Isso é muito bom saber. Por causa disso, você está fazendo os testes para a faculdade e precisa resolver um problema muito rápido. E se tem isso memorizado e alguém te dá a hipotenusa, pode encontrar quais são os lados bem rápido. Ou se alguém te dá um dos lados, pode descobrir a hipotenusa rápido. Vamos tentar isso. Vou apagar tudo. Acabamos de aprender que A é igual a B é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes C. Tivemos um triângulo retângulo, e se fosse te dizer que o ângulo reto é 90 e esse ângulo é 45, e que esse lado vamos dizer que esse lado seja 8. Quero descobrir qual é esse lado. Bom, antes de tudo, vamos indicar que lado é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Estamos tentando, na realidade, encontrar a hipotenusa. Vamos chamar a hipotenusa de C. E também sabemos que esse é um triângulo 45, 45, 90, certo? Porque esse ângulo é 45, então esse também tem que ser 45, porque 45 mais 45 mais 90 é igual a 180. Então, isso é um triângulo 45, 45, 90, e sabemos que um dos lados, esse lado poderia ser A ou B, sabemos que 8 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes C. C é o que estamos tentando encontrar. Se multiplicarmos ambos os lados dessa equação por 2, vezes a raiz quadrada de 2, eu estou só multiplicando pelo inverso do coeficiente de C, porque a raiz quadrada de 2 se anula com a raiz quadrada de 2. Esse 2 se anula com esse 2, temos 2 vezes 8, 16, sobre a raiz quadrada de 2, igual a C. O que seria correto, mas como acabei de mostrar, as pessoas não gostam de ter radicais no denominador, então podemos só dizer que C é igual a 16 sobre a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. Isso é igual a 16 raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o mesmo que 8 raízes quadrada de 2. C, nesse exemplo, é 8 raízes quadrada de 2. E também sabemos que, desde que seja um triângulo 45, 45, 90, que esse lado é 8. Espero que faça sentido. Na próxima apresentação, vou mostrar um tipo diferente de triângulo. Na verdade, posso até começar com mais alguns exemplos disso, porque acho que posso ter acelerado um pouco. Mas, enfim, vejo você na próxima apresentação.